Boa noite a todos. Então vamos iniciar com o Kaikyoge. Kaikyoge Mojo Jinjin Myoho Yaku Senman Go Nam Sogu Gakon Kenmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi. O Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Mojo Jinjin Myoho Yaku Senman Go Nam Sogu Gakon Kenmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi. Muito obrigado a todos e todas pela presença de vocês. É, Iniciando essa nossa conversa sobre o Dharma, vamos iniciar um novo ciclo de ensinamentos aqui nesse grupo. Para quem está começando agora, o meu nome é Bruno Choei, sou abade do Templo Takuonde, aqui no Paraguai. Missionário internacional para a escola Soto Zen Shu. Bem, hoje vamos iniciar um texto muito interessante que é o Denkoroku, que são os Anais da Transmissão da Luz, ou os Anais da Transmissão do Dharma, da Iluminação, do Despertar, de Mestre Keizan Jokin. E vamos usar como base os comentários de Gien Inoue, né? Inoue Gien Roshi. Esses comentários eles foram traduzidos para o inglês por Daigaku Home e Keiko Omae. Eles estão nesse livro aqui. Essa é a versão em inglês. Não sei se está bem visível aí para o pessoal, mas essa é a versão em inglês. E são os comentários, são os Teishos de Inoue Gien Roshi. Gien Roshi foi um grande mestre. Ele viveu de 1894 a 1981 e foi uma das maiores referências assim em prática que eu já ouvi falar, né? Eu sou de 86, então obviamente não conheci Gien Roshi, mas eu conheci alguns alunos dele e o meu professor de transmissão, Saikawa Roshi, ele tinha um apreço e um carinho muito grande pelas palavras de Gien Roshi, né? E através de Saikawa Roshi eu conheço Gien Roshi em seus escritos e alguns dos seus alunos no Japão, né? Que tem uma visão muito interessante de como é a prática e como é o despertar dentro da nossa escola Zen Soto. Daigaku San, né, o Daigaku Rume, ele foi Sokan para os Estados Unidos, né, durante um período, e também é um grande praticante, um grande mestre norte-americano, né? Então é muito interessante ele conseguir disponibilizar os ensinamentos de Inoue Gien Roshi para o público norte-americano. E ano passado, quando eu fui ao Japão, durante as homenagens pelos 700 anos de falecimento de Mestre Keizan, eu fui como representante da América do Sul,
E tive a oportunidade de conversar com Daigaku-san e de ver o trabalho dele, né? Esse trabalho de tradução ainda está em tradução, né? São, se eu não me engano, serão 4 ou 5 volumes, ou seja, com todo o Denkoroku comentado por mestre Inoue Genroshi. Então, o que a gente vai fazer a partir de hoje é, ao longo dessas semanas, trabalhar esse texto. E, bem, vamos trabalhar o capítulo inicial, que é o prólogo do Denkoroku. Então, eu vou iniciar o caso raiz. E, bem, o primeiro caso, o caso de Buda Shakyamuni, né, a iluminação, o despertar de Buda Shakyamuni. Vou ler o texto raiz completo, ou seja, o texto que é o Denkoroku, e depois eu vou iniciar a leitura dos comentários de mestre Inoue Genroshi. E ao longo dessas semanas a gente vai trabalhando em cima dos comentários. Então, toda a semana, para eu não precisar ler o texto completo de novo, o editor que lute, ele cria um vídeo só com o texto do Denkoroku e depois o texto com vídeos com os comentários. O editor me olhou agora assim com uma cara de ser iluminado. Mas então vamos lá. Sem mais delongas, vamos ao texto. Uma observação. Esse texto ele foi traduzido do inglês para o português por Choshin-san, né? O nosso querido editor fantasma. E lembrando para quem ainda não se inscreveu, em algum local deste vídeo vai ter um botãozinho para se inscrever, para curtir, para compartilhar. Por favor, vamos fazer com que o Dharma possa chegar ao maior número de seres possíveis. Então vamos ao texto. O registro sem forma da transmissão da iluminação. Um comentário contemporâneo sobre o Denkoroku de Keizan Zenji, Inoue Genroshi. Tradução para o inglês, Daigaku Rume e Keiko Omae. Tradução para o português, Choshin. Brasil, dezembro de 2024. Observação: as anotações em azul, ou seja, no PDF dessa tradução, foram feitas pela tradução para o português. Buda Shakyamuni. Caso raiz, Honsoku. O Buda Shakyamuni viu a estrela da manhã e despertou para o caminho e disse: Eu, junto com a grande terra e os seres sencientes, simultaneamente alcançamos o caminho. Circunstâncias fundamentais. Kigen. O Buda Shakyamuni pertencia ao clã Suryavansa, nas terras ocidentais. Aos 19 anos de idade, ele pulou os muros do palácio à meia-noite. A seguir, cortou seus cabelos na montanha Dandaka. Depois disso, praticou austeridades por 6 anos. Então, sentou-se no assento Vajra, enquanto teias de aranha se formavam entre suas sobrancelhas. Um ninho de pega, que é o nome de um pássaro em inglês, repousava sobre sua cabeça e juncos brotavam através de seu assento. Pacificamente permanecendo, sem se mover, por mais de 6 anos sentou-se ereto. No 8º dia do último mês do 30º ano, quando a estrela da manhã emergiu, ele subitamente despertou para o caminho, e o seu primeiro rugido do leão consistiu nessas palavras. Em seguida, por 45 anos, ele, Shakyamuni, não viveu sozinho por um único dia. E não houve sequer um pedacinho de tempo em que ele não estivesse pregando o Dharma para a congregação. Ele nunca estava sem um manto e uma tigela. Em mais de 360 assembleias,
De tempos em tempos, ele pregava o Dharma. No fim, ele confiou a Mahakasyapa, Makakasho, o tesouro do verdadeiro olho do Dharma, Shobogenzo, e este tem sido disseminado até o presente. De fato, ele tem sido transmitido nos 3 países da Índia, China e Japão, onde tem sido usado para formar a base para o cultivo do verdadeiro Dharma. O comportamento dele, Shakyamuni, durante aquela vida, se tornou o modelo para seus enlutados discípulos. Embora fosse completamente dotado com as 32 marcas e as 80 características agradáveis, ele sempre assumiu a aparência de um velho bhikkhus, sem diferenciar-se das outras pessoas. Portanto, desde seu tempo no mundo, através dos 3 períodos do Dharma, verdadeiro, aparente e enfraquecido, aqueles que admiram sua maneira adequada têm adotado a aparência e o comportamento do Buda, recebido e usado aquilo que o Buda recebeu e usou, e estejam andando de pé, sentados ou reclinados, nunca cessam de dar prioridade a si mesmos, nem mesmo pelo mais curto período de tempo. O que esse episódio claramente indica é que o verdadeiro Dharma descendeu até nós através da transmissão individual de Buda para Buda e ancestral para ancestral, sem nunca ser interrompida. Embora aquilo que ele ensinava diferisse ao longo de 45 anos e pelas mais de 360 assembleias, os vários episódios e parábolas que ele contou não vão além desse princípio. Investigação. Nentei. E a partir dessa parte, são as palavras do próprio mestre Keizan, comentando esse caso. O eu dito aqui não é o Buda Shakyamuni. O Buda Shakyamuni também nasceu desse eu. E não foi apenas o Buda Shakyamuni que nasceu. A grande terra e os seres sencientes também, todos nasceram disso. Quando alguém levanta a grande rede, todas as suas peças são levantadas juntas. Da mesma maneira, quando Buda Shakyamuni alcançou o caminho, a grande terra e os seres sencientes também alcançaram o caminho. E não foram apenas a grande terra e os seres sencientes que alcançaram o caminho. Os Budas dos 3 tempos também, todos alcançaram o caminho. Embora seja assim, o Buda Shakyamuni mesmo não formou nenhum pensamento sobre alcançar o caminho. Ainda que montanhas e rios, e a grande terra, toda a miríade de fenômenos interconectados, sejam como uma densa floresta, nada evita estar dentro, ao alcance dos olhos de Gautama. Todos vocês também estão dentro dos olhos de Gautama. E não é apenas que vocês estejam dentro dos olhos de Gautama. Eles foram substituídos por todos vocês aqui. Vocês também se tornaram os pedaços de carne que são os olhos de Gautama. E o corpo inteiro de cada pessoa, um por um, é um penhasco que se ergue por 10.000 braças. Mas não pensem, por isso,
que, através do passado e através do presente, aquelas são pessoas elevadas como os olhos perfeitamente límpidos. Vocês são idênticos aos olhos de Gautama, e Gautama é idêntico ao corpo inteiro de cada um de vocês. Sendo assim, então como vocês chamariam o princípio que fundamenta a realização do caminho? Bem, monges da Grande Assembleia, é Gautama que alcança o caminho junto com todos vocês? Ou são vocês que alcançam o caminho junto com Gautama? Se vocês disserem que alcançam o caminho junto com Gautama, ou se disserem que Gautama alcança o caminho junto com vocês, então isso não é, de modo nenhum, a realização do caminho de Gautama. Portanto, isso não pode ser tido como o princípio que fundamenta a realização do caminho. Se vocês desejam entender intimamente o princípio da realização do caminho, então devem, simultaneamente, remover Gautama e vocês, e rapidamente entender o que eu represento. O junto com do eu é a grande terra e os seres sencientes. Mas o eu do junto com não é aquele velho amigo Gautama. Vocês devem examinar isso minuciosamente, considerar minuciosamente, clarificar eu e entender junto com. Mesmo que clarifiquem eu, se não clarificarem junto com, ainda perderão o olho. Enquanto for assim, eu e junto com não são uma coisa só, nem são duas coisas diferentes. Verdadeiramente, pele, carne, ossos e a medula de todos vocês são inteiramente junto com o Senhor mestre dentro da casa, isto é, o eu, não implica pele, carne, ossos e medula, nem implica os 4 elementos primários ou os 5 agregados. Para resumir o assunto em palavras, se vocês desejam reconhecer a pessoa imortal dentro do eremitério, como poderiam fazê-lo tão distantes deste atual saco de pele? Sendo assim, vocês não deveriam formar um entendimento sobre a grande terra e os seres sencientes. Embora primavera, verão, outono e inverno venham cada um por vez, e as montanhas e rios e a grande terra mudem com o tempo, sabemos pelo levantar das sobrancelhas e piscar dos olhos do velho amigo Gautama que, em meio à miríade de fenômenos, há um corpo solitário exposto. Há um ditado zen. Isso eliminaria a miríade de fenômenos ou não eliminaria a miríade de fenômenos? Fayan disse:
sobre que eliminar ou não eliminar alguém poderia falar. E Zhang disse: o que poderia chamar de miríade de fenômenos? Por isso, vocês deveriam investigar horizontalmente e investigar verticalmente até que, com 7 penetrações e 8 maestrias, clarifiquem o lugar do despertar de Gautama e entenderem por si mesmos a realização do caminho. Tendo sido capazes de ver tal koan minuciosamente, na próxima vez que realizarmos um pedido de edificação, um dokusan, um por um, vocês devem explicar o princípio com palavras adicionais produzidas nos seus próprios peitos, não palavras emprestadas de Budas anteriores ou pessoas atuais. Este monge da montanha também pensa em tentar adicionar algumas humildes palavras a esse caso. Vocês gostariam de ouvi-las? E aí, mestre Keizan nos fala o verso sobre o antigo caso. Um único ramo brota da velha ameixeira. Espinhos e sarças, com o passar do tempo, invadem-na. E nesse ponto terminamos o texto principal, né? O texto do Denkoroku. E aí, a partir disso, mestre Inoue Genroshi inicia o seu comentário. Antes disso, eu gostaria de falar algumas palavras, né? Esse texto, ele é muito emocionante, assim. Eu sou meio suspeito para falar, porque como eu vivi 9 anos em Sojiji, todo ano no Rohatsu Sesshin, era esse texto que a gente estudava, né? Então, durante o Sesshin de Rohatsu, a gente se dedicava a estudar minuciosamente esse texto. E eu fiz durante algumas vezes, né? E como eu era Disha do Godô de Sojiji, eu obrigatoriamente tinha que estar em todos os Teishos. Então foi muito interessante. Esse texto é muito lindo. E Mestre Keizan é muito claro no seu Nentei, na sua investigação, né? Ele nos traz alguns pontos para a gente reflexionar, né? Principalmente essa questão da identificação do eu, a quem esse eu se identifica, né? E a percepção do despertar e como realizar esse despertar, né? Então, o mestre Keizan ele nos traz a reflexão de que esse despertar ele não é um despertar individual. Ele não é o despertar de uma pessoa só. Ele não pode ser esse despertar, né? Então, quando a gente olha no texto, logo no início da investigação, mestre Keizan diz, né? Diz não, desculpem, ele cita: quando alguém levanta a grande rede, todas as suas peças são levantadas juntas. Em outra tradução, essa parte poderia ficar todos os seus buracos, né? Os buracos da rede são levantados juntos, né? É muito bonito, porque quando a gente toca no nó da rede, a gente está tocando na rede inteira, né? E aí, não só nas linhas que compõem a rede, mas nos espaços vazios entre cada linha. E aí a pergunta é: o que segura o peixe? A, a linha da rede ou o espaço vazio? Mas aí isso é um koan para vocês ficarem brincando. Vamos ao comentário de mestre Inoue Genroshi. E, bem, eu não vou me aprofundar muito nesses comentários, eu vou
deixar mestre no Game falar, né? O que eu vou fazer é dar só alguns apontamentos e depois a gente conversa sobre o texto e a gente vê as dúvidas que vão surgindo. Então, mestre Inoue Gien Roshi inicia o seu comentário da seguinte forma. Estamos na página 3 do PDF. O registro da transmissão da iluminação, Denkoroku, é uma coleção de Teisho, ou palestras do Dharma, concedidas por Taiso Josai Daishi, Keizan Zenji, quando este foi a Daijoji e falou no lugar do seu professor, Tetsugi Kai Zenji. Tendo de todo o coração emergido em sua prática, Keizan Zenji experimentou um súbito despertar enquanto ouvia o ensinamento de Tetsu Zenji sobre a mente cotidiana é o caminho. Então é aqui mestre Inoue Gien, ele vai nos situar em como Keizan Zenji realiza o caminho e o motivo que Keizan Zenji tem para comentar, fazer um Nentei sobre o Denkoroku, sobre os Anais da Transmissão da Luz. Só um parênteses, esse texto, né, os Anais da Transmissão da Luz, o Denkoroku, ele é um comentário em cima de um texto antigo chinês. Então, o mestre Keizan, ele não está inventando isso daqui do nada. Ele pega o texto original no chinês e traz esses episódios de transmissão de mestre para discípulo, ou seja, a transmissão dessa mente iluminada, dessa mente do despertar, de mestre para discípulo, e em cima desses episódios ele vai comentar e vai dar ensinamentos sobre esses episódios e tentar clarificar esse despertar. Bem, voltando. Tendo de todo o coração emergido em sua prática, Keizan Zenji experimentou um súbito despertar enquanto ouvia o ensinamento de Tetsu Zenji sobre a mente cotidiana é o caminho. Essa foi a resposta de Nanquan, desculpem, essa foi a resposta que Nanquan deu quando o seu discípulo Zhao Zhou perguntou a ele o que é o caminho. Aconteceu que, enquanto Tetsu Zenji estava usando essa história para instruir os monges em seu monastério, Keizan Zenji teve um despertar. Ele realizou que a mente cotidiana é o caminho. Desculpem, ele realizou que a mente cotidiana é o caminho, é o mesmo que dizer algo escuro como o breu corre pela noite. Uma bola escura como o breu está rolando através da escuridão. Mas, embora haja certamente movimento, a bola é indistinguível do ambiente. Essa é a minha explicação da condição dele. Deixem-me falar um pouco mais sobre isso. Não há separação entre vocês e o ambiente. Vocês e o ambiente são perfeitamente contínuos. Não é possível que vocês se separem dele. Desde o início, vocês têm sido capazes de mover-se enquanto são um com isso. Nós somos todos feitos dessa forma. Keizan Zenji completamente penetrou sua verdadeira natureza. Por essa razão,
ele se tornou a pessoa que nunca morreria. Depois de ouvir o que Keizan Zenji disse, Tetsu Zenji respondeu: Você notou algo, mas ainda não disse o suficiente. Tente dizer mais claramente. Em resposta, Keizan Zenji falou: Quando o chá é servido, beba chá. Quando o arroz é servido, coma arroz. Isso quer dizer que cada uma de nossas ações cotidianas são, elas mesmas, o grande caminho. Ao ouvir isso, Tetsu Zenji verificou Keizan Zenji. Verificou esse despertar de Keizan Zenji, né? Com tamanha maestria e poder que o permitiu dizer, quando o chá é servido, creio eu, beba chá. Keizan Zenji foi então capaz de ensinar como era o Buda Shakyamuni quando ele se tornou iluminado, desperto pela primeira vez, e o que os ancestrais seguintes realizaram em suas iluminações, em seus despertares. Por favor, considerem as palestras de Keizan Zenji dessa maneira. Se não tivesse alcançado a iluminação, o despertar, ele não teria sido capaz de ensinar assim. Ou seja, se Keizan Zenji não tivesse realizado o despertar, ele não conseguiria comentar o Denkuroku como ele comenta, né? Gostaria que vocês entendessem que o grande poder contido nas palestras de Keizan Zenji vem da iluminação dele, do despertar dele. E essa é a primeira parte do comentário de Inoue Genroshi. Então, o Genroshi ele está aqui justificando o motivo que o Denkoroku existe, né? Ele está nos lembrando como o mestre Keizan realiza o caminho, quais são as palavras que mestre Keizan usa para demonstrar a sua realização do caminho e, a partir disso, como o mestre Tetsugikai verifica essa realização do caminho, né? Então a gente pode voltar aqui, né? Mestre Keizan vai dizer que a mente cotidiana é o caminho. E aí Tetsugikai fala, tudo bem. O que você está dizendo é ok, tá certo. Mas me explica isso. E por que Tetsugikai faz isso? Porque a mente cotidiana é o caminho não são exatamente as palavras de Mestre Keizan. Mestre Keizan está citando um mestre ancestral aqui. Se eu não me engano, o nome dele é Nan Quan. Depois eu verifico qual é o nome dele em japonês para vocês. Então, quando o mestre Keizan cita Nan Quan, dizendo que a mente cotidiana é o caminho, né? Quando se pergunta o que é o caminho, nesse diálogo entre mestre e discípulo, mestre Gikai, né, professor de mestre Keizan, diz, tudo bem, você entendeu o caminho. Você está citando um grande mestre, mas usa suas palavras. Eu quero ver o que você tem a me dizer sobre isso. E aí mestre Keizan responde, né? Quando chá é servido, beba chá. Quando arroz é servido, coma arroz. E aí, isso continua. Isso é parte da citação. Mestre Inoue Genroshi, ele está fazendo a citação, mas tem uma segunda parte, que é, depois de tomar o chá, lave a xícara. Depois de comer o arroz, lave a tigela.
E isso é muito bonito, porque esse despertar, ele se mostra em cada ação, em cada atitude cotidiana. Cada atitude, cada ação é uma atitude, é uma ação imersa nesse despertar. E aí, por conta disso, por conta dessa percepção do caminho, por conta dessa realização de fato do caminho, é que mestre Keizan vai conseguir comentar sobre os mestres antigos, né? Eu estava outro dia conversando com um aluno sobre uma questão muito interessante no Ocidente, né? Muitas vezes a gente começa a estudar o Zen, né? E começa a estudar os textos dos mestres ancestrais e a gente olha aquilo, aqueles textos antigos da China medieval e acha que o despertar ele tem que ser daquela forma. E, bem, de fato, o despertar é daquela forma. Só que a gente só vai conseguir, em essência, perceber e entender esse despertar se praticarmos. Ou seja, se nós não praticarmos, nós não vamos ter o pano de fundo para conseguir entender e perceber o que, aqueles mestres chineses lá há 800, 1000 anos atrás estavam falando, né? Certa vez eu falei para uma certa aluna para ela queimar os livros dela. E essa aluna ficou muito chateada comigo, né? E talvez ela não tenha entendido o que eu quis dizer com queimar os livros, né? Fica até hoje. Eu não falei exatamente para tacar fogo nos livros, mas para mudar a base de percepção, né? Porque muitas vezes a gente fica restrito a uma interpretação pessoal do que aqueles mestres ancestrais estão dizendo, estão ensinando. E muitas vezes a gente cria um conto de fada em cima disso e a gente cria uma percepção muito romântica do que é o Zen ou do que dizem os ensinamentos, porque a gente se acha o máximo como leitores que conseguem interpretar o que um monge chinês há 1200 anos atrás quis dizer. Quando, na verdade, o que esse monge chinês há 1200 anos atrás, ou o mestre Keizan há 700 anos atrás, ou o próprio Buda Shakyamuni há 2600 anos atrás fizeram foi praticar. Praticar muito, praticar de forma muito intensa e muito verdadeira, e a partir da sua experiência mística, da sua experiência de prática, da sua experiência do despertar, encontrar meios hábeis para expressá-la em palavras. E aí, esse expressar em palavras são esses textos que a gente herda. Então, esses anais da transmissão da luz, os anais da transmissão da lâmpada, a tocha verdadeira, todos esses textos clássicos chineses e alguns indianos, mas principalmente os chineses, e o Denkoroku, que é um texto japonês, apesar de ser baseado nos textos chineses, são, na verdade, expressões desse ato de profunda absorção meditativa que esses mestres praticaram e realizaram, e através do qual conseguiram encontrar meios hábeis em palavras para expressar esse momento, para expressar essa experiência mística, digamos assim. Então é muito importante a gente ter isso em mente, né? E mestre Noe Genroshi, o que ele vai fazer aqui é citar, é falar exatamente isso. Essa é a explicação inicial dele. Ele está dizendo, gente, a gente não pode interpretar mestre Keizan ipsiliter. A gente tem que tentar compreender que ele teve uma experiência mística e através da sua experiência de despertar, ele encontra meios hábeis para falar e explicar essa experiência. Ou seja, através desses mestres ancestrais
e das histórias desses mestres ancestrais, ele vai citar e encontrar meios hábeis para explicar a sua própria experiência do despertar e a sua própria visão da experiência do despertar. E mestre Noe Genroshi, mais à frente, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que a gente não vai conseguir perceber esse despertar se a gente não praticar. Ou seja, não adianta você ser um exímio estudante de budismo ou budismos, ou um budólogo, se você não tiver prática. Se você não sentar e praticar. E praticar, basicamente, zazen, que é o pivô da nossa prática. Claro que existem várias práticas, existem vários meios hábeis de praticar, mas o pivô da nossa escola é o zazen. E é circulando, orbitando essa estrela zazen, que a gente vai encontrar os vários meios hábeis para realizar o caminho. Bem, voltando ao texto, eu não vou me alongar muito no meu comentário, porque a gente está aqui, na verdade, ouvindo o mestre Noe Genroshi, né? Quem sou eu diante desse grande mestre? Eu não sou nada. Bem, vamos aqui. Então, o mestre Noe Genroshi começa a falar sobre o caso raiz. E hoje eu não vou me alongar muito, eu só vou até o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo dessa parte inicial sobre o caso raiz de Mestre Inoue Genroshi. Então, Mestre Inoue Genroshi continua. O Buda Shakyamuni viu a estrela da manhã, despertou para o caminho e disse: Eu, junto com a grande terra e os seres sencientes, simultaneamente alcançamos o caminho. Vislumbrando a estrela da manhã, o Buda Shakyamuni alcançou grande despertar. Deixem-me explicar a essência disso. A vida humana convencional acontece dentro das opiniões e pensamentos das pessoas. Todo mundo diz que está vivo. E aí aqui tem um apontamento, né? Na lousa, Uroshi e Noe Genroshi, né? Escreve os caracteres para a mente consciente, que é Shikishin. A habilidade de saber eu estou vivo é chamada mente consciente. A mente discernidora e conhecedora. Essa mente consciente é a mente mais preciosa para a maioria de vocês. Chamando-a de razão ou inteligência, as pessoas pensam que essa é a maior qualidade da mente humana. Vocês todos vivem por meio dessa mente consciente. No entanto, assim que virem como as coisas realmente são, vocês saberão a razão, vocês saberão que razão e inteligência trazem o maior dano. Essa mente consciente é a raiz da delusão. Razão e inteligência humana os enganam e confundem. Elas os perturbam e desorientam. E ninguém está ciente disso. Keizan Zenji também não entendia isso de início. Ao alcançar a grande iluminação, o grande despertar, entretanto, ele claramente viu que as coisas são veneno. O Buda Shakyamuni também foi enganado por ele mesmo por causa da mente consciente.
Portanto, nos 6 primeiros anos de sua vida errante na floresta, ele se submeteu a uma prática ascética severa, mas descobriu que isso apenas o levava a atormentar a mente consciente, esse eu, e torturar o corpo, sem absolutamente nenhum efeito benéfico. Isso foi o que ele veio a entender. Então, o que restou? O ser humano inteiro. E aí, nesse momento, Uroshi aponta para o seu corpo. A condição original desta coisa, corpo-mente, tal como é a verdadeira forma de si mesmo. Como eu disse recentemente, ninguém está ciente do seu próprio nascimento. Ninguém sabe que nasceu ou o mundo em que nasceu. Ninguém sabe sobre o mundo que nasceu junto com ele. Ou seja, a pessoa não sabe que ela nasceu, a pessoa não sabe em que mundo que ela nasceu, e a pessoa não sabe que mundo que foi originado da percepção dela nascendo. Ninguém sabe que está vivo. Essa é a nossa natureza essencial. Essa não é uma questão que seja pensada. Isso é como somos antes do pensamento. É apenas por acontecer de termos a mente consciente que transformamos todas essas realidades em ideias. Nós fabricamos eu ao conceitualizar a coisa real. E o sonho do eu se inicia, ou seja, começamos a viver em pensamentos. Uma vez que o sonho começa, nós fabricamos um mundo inteiro usando o sonho, feito de pensamentos. Essa é a condição atual dos seres humanos. Para todas as pessoas no mundo, com exceção daqueles que realmente conhecem o caminho de Buda, não há nada que possam fazer sobre si mesmos. Se as pessoas não conhecem sua natureza essencial, então é impossível para elas se salvarem. Tão grande problema permanece. Então, nesse parágrafo, Inoue Genroshi nos ensinou o que eu sempre gosto de lembrar, né? Epistemologia budista básica. Nós percebemos a realidade de forma equivocada e percebemos como esses fenômenos se manifestam de forma equivocada. Aí é que está o problema, né? Essa mente consciente que a gente acha que é individual, acha que percebe os fenômenos, é o problema, porque a gente não consegue se perceber junto com todos os seres. E aí, mestre Noe Genroshi vai continuar e vai explicar isso mais a fundo, né? Mas o que eu gostaria de trazer aqui nessa reflexão é que o mestre Noe Genroshi está aqui nos falando, né? Tá, tudo bem, a gente nasce. Só que a gente não está consciente desse nascimento em um primeiro momento. E aí, depois que a gente nasce, a gente também não está consciente do mundo.
em um primeiro momento. É só através dessa interação entre este ser e este mundo é que começamos a perceber a realidade. Só que essa percepção é equivocada, porque ela nasce da base de uma mente consciente. Ou seja, ela nasce da base de um perceptor da realidade, como distinto dessa realidade. Então é só a gente pensar no problema básico do budismo, né? Os fenômenos. Como é que esses fenômenos se manifestam? O que que esses fenômenos são? E aí a resposta que o nosso amigo Buda Shakyamuni dá é: nada é fixo e permanente. Nada tem uma natureza própria. E por não percebermos que as coisas são fixas e permanentes, desculpem, que as coisas não são fixas e permanentes, e que não têm uma natureza própria, nós iniciamos o sofrimento. Porque nós sofremos por não perceber isso. O que mestre Inoue Genroshi está falando aqui nesse parágrafo é exatamente isso, essa percepção do sofrimento. Essa percepção equivocada da realidade, porque a gente não percebe isso. A gente não percebe a gente não percebe de fato que as coisas não são fixas e permanentes e que não têm uma natureza própria. Então aqui a gente está falando do básico, né, dos 3 selos do Dharma: Anicca, Anatman e Dukkha. É isso que a gente está falando. Budismo básico. O mestre Inoue Genroshi aqui está dando uma aula de budismo básico. Vou ler aqui de novo o parágrafo. Como eu disse recentemente, ninguém está ciente do seu próprio nascimento. Ninguém sabe que nasceu ou o mundo em que nasceu. Ninguém sabe sobre o mundo que nasceu junto com ele. Isso é muito bonito, né? Ou seja, o mundo que nasceu a partir da sua percepção equivocada de mundo. Ou seja, você cria esse mundo na sua mente. Essa ilusão equivocada de mundo. Ninguém sabe que está vivo. Essa é a nossa natureza essencial, não saber. Essa não é uma questão que seja pensada. Isso é como somos antes do pensamento. É apenas por acontecer de termos a mente consciente que transformamos todas as realidades em ideias. Ou seja, transformamos todas as percepções de realidade, nós observamos o objeto e transformamos esse objeto numa ideia. E muita gente acha que é o contrário, a gente tem uma ideia e essa ideia faz surgir o objeto. Mas não, o budismo ele é muito básico, ele é muito aqui, na realidade. Ele trata da realidade das coisas. Ele trata da verdadeira natureza das coisas. Essa é a nossa natureza essencial. Essa não é uma questão que seja pensada. Isso é como somos antes do pensamento. É apenas por acontecer de termos a mente consciente que transformamos todas essas realidades em ideias. Nós fabricamos eu ao conceitualizar a coisa real. E o sonho do eu se inicia, ou seja, começamos a viver em pensamentos. Ou seja, esse eu começa a se perceber como real e separado das coisas. Uma vez que o sonho começa, nós fabricamos um mundo inteiro usando o sonho, feito de pensamentos. Ou seja, não percebemos a realidade das coisas. Essa é a condição atual dos seres humanos. Para todas as pessoas no mundo, com exceção daqueles que realmente conhecem o caminho de Buda, não há nada que possam fazer sobre si mesmos. Se as pessoas
não conhecem sua natureza essencial, então é impossível para elas se salvarem. Tão grande problema permanece. E essa última frase é muito bonita, né? Inoue Genroshi me faz lembrar as palavras do meu professor e o entendimento dele sobre um poema clássico do Zen, né? Os seres são inumeráveis, faço o voto de salvá-los. Se as pessoas não conhecem sua natureza essencial, então é impossível para elas se salvarem. Os seres são inumeráveis, faço o voto de salvá-los. A todos os seres. A salvar todos os seres de quê? Porque é possível. É possível salvar todos os seres. Tanto o mestre Inoue Guien quanto o meu professor acreditam nisso. E eu também acredito nisso. Nós salvamos todos os seres da nossa ignorância. Avidya, da nossa forma ignorante de perceber a real natureza de todas as coisas, de perceber a realidade de todas as coisas. Assim salvamos todos os seres, porque nós nos salvamos da nossa ignorância. Como fazemos isso? Cenas do próximo capítulo. Deixo aí aberto para vocês perguntarem, comentarem. Vamos conversar um pouco. Temos aí um tempinho. Estou aberto a perguntas. Então fiquem à vontade. Boa noite, querido Abade. Que tudo esteja bem. Muito bom lhe ver. Muito bom, muito bom. Por gentileza, minha pergunta diz respeito ao parágrafo 4, o último parágrafo da página 4, de uma certa maneira. Onde começa aí a mente Bodhi? Hum, Sentido, a relação desse conceito que ele traz, que eu achei formidável aqui, a habilidade de saber estou vivo é chamada mente consciente, o que ele vai também denominar de a razão, e assim por diante. Nesse contexto, estou tentando elaborar, mas não estou alcançando. Como fica a mente Bodhi, a noção da mente Bodhi? É, você quer o gabarito do concurso do Choshin. da prova, né? Você quer você quer o final do texto, né? É, é interessante porque ao longo desse texto, ou seja, dessa palestra de Inoue Genroshi, ele vai desenvolver até chegar e explicar o que é a mente Bodhi em meio que contraponto a essa mente consciente, né? Ou seja, a mente Bodhi, a mente iluminada, a mente desperta, ela vai ser um contraponto a essa mente consciente. Porque enquanto essa mente consciente fala, né? Diz aqui, eu estou vivo. A mente desperta vai dizer, estamos vivos. Essa é uma das diferenças básicas, que é o que o mestre Keizan vai trazer. Quando o mestre Keizan diz, eu, junto com a grande terra e todos os seres, simultaneamente alcançamos o caminho, ele vai dizer que não é
eu, Buda Shakyamuni, que alcanço o caminho. Não é essa grande terra que alcança o caminho. Não é todos os seres que alcançam o caminho. Mas é essa conexão, essa percepção de estar junto, essa percepção de interdependência que alcança o caminho. Ou seja, essa mente Bodhi, ela não pode existir individualmente. Então, eu estou vivo, para a mente Bodhi não é possível essa percepção. A percepção possível para a mente desperta é: estamos vivos, estamos vivendo a vida da Terra, estamos vivendo a vida de todos os seres, concomitantemente, né? Porque é aquilo, é estar aqui junto o tempo todo. É não conseguir separar, é não conseguir dividir, é não conseguir se perceber distinto. Que aí depois... que Shoshin-san cita aqui, né? É ótimo isso, porque aí depois o mestre Keizan vai justificar que é essa bola preta rolando numa sala escura. Você não consegue saber, mas ela tá lá. É uma bola preta rolando na sala escura. Mas tudo é mente Bodhi. A bola preta é mente Bodhi. O movimento que ela faz, e isso é muito importante, esse conceito é muito importante, a mente Bodhi. E a sala escura é mente Bodhi. Então, o contraponto dessa mente consciente para a mente Bodhi é esse. A mente consciente ela vai se perceber: estou vivo, de uma forma limitada. Ela tem uma percepção limitada da realidade. Enquanto que a mente desperta, o Bodai Shin percebe a realidade como um todo, a realidade das coisas como são. Esse estalar de dedo, esse estalar de dedo, ele não é diferente da ação, que não é diferente do som que entra no seu ouvido e a sua percepção do som. Então, o meu dedo estalando, esse som acontecendo, essa ação acontecendo e a sua percepção da ação não são coisas distintas. Porque o que a gente faz é achar que isso é distinto, né? Então, a mente Bodhi ela vai entrar em contraponto aí. Essa mente do despertar vai entrar em contraponto aí, nesse aspecto de não se perceber diferente, né? Porque quando nós nos percebemos diferentes, isso é a raiz da delusão. O mestre Nue Genroshi comenta aqui um pouco mais abaixo, né? A habilidade de saber eu estou vivo é chamada mente consciente. A mente discriminadora e conhecedora da realidade, das coisas, né? Essa mente consciente é a mente mais preciosa para a maioria de vocês, chamando-a de razão ou inteligência. As pessoas pensam que essa é a maior qualidade da mente humana. Todos vocês vivem por meio dessa mente consciente. No entanto, assim que virem como as coisas realmente são, vocês saberão que razão e inteligência trazem o maior dano. Essa mente consciente é a raiz da delusão, é a raiz de avidya, da ignorância, porque nós percebemos as coisas de forma ignorante. Eu não sei se eu consegui te responder, Eco-san, mas é uma coisa para a gente trazer a reflexão, né? Vamos lá. No chat tá assim, né? Na última frase, né? Se as pessoas não conhecem sua verdadeira essência, então é impossível para elas se salvarem. Como nós podemos salvá-las nos libertando da nossa ignorância? Zazen, a resposta é fácil. O problema é fazer ela. Como nós podemos salvá-las? Salvar as pessoas
nos libertando da nossa ignorância, praticando zazen, percebendo a real natureza de todas as coisas. Quando a gente pratica zazen, é isso que a gente faz. A gente senta, de preferência. Isso é o zazen formal, né? Digamos assim. Vamos colocar entre muitas aspas. A gente senta, alinha o nosso corpo, tranquiliza a nossa mente, percebe o nosso corpo, ou seja, temos intimidade profunda com o nosso corpo. Temos intimidade profunda com a nossa mente. E aí percebemos que nosso corpo e mente, primeiro, não são coisas distintas. Não são coisas separadas. E segundo, percebemos que nesses fluxos mentais, eles não são fluxos mentais individuais, digamos assim. Eles nascem de uma percepção equivocada da realidade. Então, quando a gente consegue olhar com profundidade nosso corpo e nossa mente e ter essa percepção, percebemos a real natureza de todas as coisas. Que foi o que Buda Shakyamuni fez. Buda Shakyamuni se senta em dhyana, se senta em zazen, e através dessa prática ele realiza o caminho. Através dessa percepção profunda da real natureza de todas as coisas. Como é que ele tem essa percepção? Percebendo o seu corpo e sua mente. E percebendo que esse corpo e essa mente, primeiro, não são coisas separadas em si, corpo-mente, e que essa coisa grandona não é distinta de toda a grande terra e todos os seres sencientes. Então é isso, é libertar da nossa ignorância. O que é a nossa ignorância? É a nossa percepção ignorante da interrelação entre os objetos. Que a gente acha que os objetos são individuais, que os fenômenos se manifestam individualmente, que a nossa percepção da realidade é equivocada. Então, a brincadeira começa aí, pela nossa percepção equivocada da realidade. Eu não sei se eu consegui responder exatamente a sua pergunta, mas é uma reflexão que a gente pode trazer, né? Como nós podemos salvá-las, né? A todos os seres, né? Nos libertando da nossa ignorância? Sim, através do zazen. Exatamente, gastar zafo. Exatamente. Esses meus alunos são maravilhosos. A gente tem que gastar muito zafo. E não pode gastar zafo à toa, hein? Porque tem gente que gasta zafo à toa. A gente não pode. A gente tem o compromisso de não gastar zafo à toa. Mais perguntas, povo de Buda? Com licença, eu tenho uma pergunta. Sim. A gente viu agora há pouco que essa mente consciente de certo modo, a raiz da nossa ignorância, da nossa percepção equivocada da realidade. Como a gente pode, se é eu não sei se é possível ou não, mas como a gente poderia transformar, se é possível transformar essa mente consciente numa coisa mais benéfica, e como a gente poderia fazer isso, né? Se é possível, se é adequado, né? Pensar sobre isso. Então, é interessante a gente trazer a reflexão o que é o zazen, o que é a prática de zazen. Por que eu digo isso? Porque essa prática que o nosso amigo, o bom e velho Gautama, eu acho linda essa expressão, né? O nosso bom e velho amigo Gautama transforma essa percepção da realidade, né? Esse despertar, eu acho que é um pouco isso, né? Isso é eu, Shoei, achando as coisas de forma equivocada. Mas eu acho que é um pouco isso. Esse transformar essa percepção equivocada da realidade em uma percepção verdadeira. Como é que a gente faz isso? Treinando. A gente vai treinar até o momento em que a gente, pum, percebe. Às vezes isso é
instantâneo. Às vezes pode demorar anos, mas isso passa pelo zazen. Talvez não exatamente o zazen formal, mas o zazen formal vai dar a base para a gente conseguir perceber a realidade das coisas. Então, não é que você tenha que ficar fazendo zazen o tempo todo, mas você tem que ser capaz de observar o seu fluxo mental da mesma forma que você o observa em zazen, quando você não está em zazen formal. Ou seja, quando você não está sentado no zafu. Porque sentar no zafu é fácil. O difícil é você levantar do zafu e encarar a realidade. Porque quando a gente está na prática formal do zazen, a gente tem uma parede para ajudar a limitar algumas percepções sensoriais. A gente tem o zafu, que dá ali uma base para a coluna ficar equilibrada, para o nosso corpo ficar alinhado. Com o corpo alinhado, a gente consegue respirar com tranquilidade. Respirando com tranquilidade, o nosso fluxo de pensamentos, o nosso fluxo mental se pacifica. E ao estar pacificado, nós conseguimos observar com mais conforto e detalhes como esse fluxo mental se desencadeia. O que é a prática de zazen? A prática de zazen, a prática de dhyana, ou seja, dhyana yoga, que é uma das 8 yogas de Patanjali. Ou seja, não esqueçamos que nosso amigo Buda Shakyamuni era um yogi, praticou yoga, era indiano, estudou nas 2 maiores escolas de yoga que tinha na época e foi praticante de yoga. E o que ele fazia para praticar? Ele praticava Jnana Yoga. O que é Jnana Yoga? É absorção meditativa profunda. Como é que a gente chega nesse estado? Através de 2 práticas. Shamatha e Vipassana. Shamatha é pacificar a mente. Vipassana é observar os fluxos mentais. Nada de novo. O que é Jhana? É a fusão dessas 2 práticas. Simultâneas. É o que algumas escolas vão chamar de Mahamudra, outras escolas vão chamar de Dzogchen, e que a gente chama de Zazen. Zen. Jhana. Ou seja, absorção meditativa profunda. Através da absorção meditativa profunda, nós temos a possibilidade, se feita de uma forma correta, de perceber a real natureza de todas as coisas. Através dessa prática, a gente consegue isso. Então, a gente tem uma prática formal, em que a gente senta com o zafu em cima de um acolchoado quadrado, com o corpo balanceado, olhando para a parede para limitar os sentidos, para a gente não ter muitos estímulos e conseguir olhar com profundidade esse fluxo mental e essa realidade aqui que está manifesta, a real natureza de todas as coisas, a realidade Buda. Treinando de forma muito organizada e formal, nós podemos conseguir transportar dessa prática formal de zazen para a prática do dia a dia, da lida com as pessoas, da lida com a percepção dos objetos, da lida no trânsito. Esse observar do fluxo mental, observar do corpo, observar da mente de forma consciente. Ou seja, nós passamos a observar a real natureza de todas as coisas a cada instante. Nossa vida passa a ser uma vida iluminada, uma vida desperta. É difícil, porque a gente ainda não realizou o caminho. Quer dizer, eu acho. Eu, particularmente, ainda tenho muitas dificuldades em muitas coisas. O trânsito no Paraguai é muito difícil. Mas, brincadeiras à parte, a gente tenta, né? A gente tenta. Então, através dessa prática formal, que é fundamental dentro da nossa escola, eu não estou dizendo para não fazerem zazen. Façam zazen, zazen é muito importante. Nós conseguimos transportar
essa mente que está no Zazen, ou essa mente que a gente treina no Zazen, para as várias condições, para as várias inter-relações com os objetos, vários. E aí, através desse treinamento, nós conseguimos praticar cerimônias. Através desse treinamento, nós conseguimos dar bom dia para as pessoas. Através desse treinamento, nós conseguimos perceber a real natureza de todas as coisas. Ou seja, aqui, mestre Keizan, Buda Shakyamuni e Noe Genroshi estão nos convidando a perceber a real natureza de todas as coisas. Eu, junto com a grande terra e todos os seres sencientes, alcançamos o caminho, realizamos o caminho. Junto com. Ou seja, essa percepção dessa mente que discrimina as coisas é uma percepção equivocada. Vamos mudar a sintonia do canal, né? Vamos sintonizar no canal Bodaishin, nessa mente que percebe o despertar. Essa mente desperta, ou seja, tendo todas as nossas relações como relações despertas. Todas as nossas relações com todos os objetos, como relações despertas. Eu não sei se eu consegui te responder, Guilherme. O que você acha? Obrigado, sim. A melhor resposta é essa, né? Obrigado, sim. Aí eu venho como bom professor, explique. Aí ele fica mudo. Porque ele já está explicando, ele já está manifestando a real natureza de todas as coisas. Desculpe, mas a minha mente obrigado. consciente não tem condições. Não tem condições. Bem, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos realizar o caminho de Buda. Oferecemos a todos os Budas através do espaço e do tempo, a todos os honrados Bodhisattvas e Mahasattvas e a Mahaprajna Paramita, a paramita da sabedoria completa, sabedoria perfeita, a mãe de todos os Budas. Muito obrigado, boa noite a todos vocês. E, por favor, quem não curtiu, curta o vídeo, assine o canal, compartilhe, enfim, o editor que lute.